Oi pessoal, tudo bem? Fazia tempo que eu não gravava um vídeo aqui comentando sobre uma bibliografia, uma referência, né, de tapeçaria. Então hoje eu resolvi trazer um livro, que é esse daqui, Memórias Tecidas, que na verdade é um livro que vai comentar um pouco a trajetória, a história da artista Zélia França de Araújo Santos. Essa artista, quem pesquisa ali tapeçaria dos anos 70, deve ter ouvido falar o nome dela, porque ela participou de algumas exposições, principalmente em Porto Alegre, na verdade, mas ela chegou a participar da primeira mostra brasileira, que ocorreu em 74. O bacana desse livro é que foi uma iniciativa da própria família, que eu acredito que buscou a editora, né, enfim, palavra bordada, conteúdo, história, memória, para concretizar esse livro. Quem escreveu foi a Denise Vascó, que eu acredito também foi responsável pela pesquisa, que envolveu tanto o material que a própria família tinha, fotografias que estão espalhadas ao longo do livro, tem algumas cartas, também recados da artista, também algumas folhas datilografadas dela comentando sobre a sua produção têxtil. Mas também o que eu achei bem legal é que ela foi atrás de pessoas que conheceram a Zélia, foi fazer entrevistas e pegou relatos de diversas pessoas. E isso é uma coisa que eu gosto muito, né? Enfim, a minha pesquisa sempre envolveu muito entrevista. Então eu achei muito bacana trazer pra gente conhecer um pouco mais esse lado pessoal da Zélia, né? Não apenas dessa trajetória ou fatos da sua vida. Então, como é de praxe, né? Vamos pro sumário. A gente vai ter o prefácio, então, que foi escrito pela Denise Vascó, né, que foi quem escreveu. A gente vai ter a apresentação também, que é do Hugo França, que era o sobrinho da artista. Depois nós vamos ter essa questão do viver, que então comenta um pouco da trajetória inicial dela. A parte do criar, que é bem voltado para a questão mais da tapeçaria mesmo. Eu vou comentar um pouquinho depois, ela chegou a produzir algumas peças para casa dela, mas nessa parte de criar realmente foca na tapeçaria. Depois a gente tem essa parte de lembrar, que são diversos relatos, então, de pessoas que conheceram a Zélia comentando sobre a personalidade dela, sobre alguma história, né, que remete a essa pessoa, depois fontes consultadas e créditos. Então, vou comentar um pouquinho da vida da Zélia. Ela nasceu no Rio de Janeiro, mas quando ela tinha 7 anos a família se mudou para Porto Alegre e vai ser aqui, né, que ela vai, enfim, viver, ter seus filhos, casar e fazer toda a sua trajetória como artista. Ela, em 53, vai entrar no Instituto de Artes da URGS, né, que na época era Instituto de Belas Artes, e ali ela vai fazer, então, a sua graduação em artes. E é interessante que é bem nesse período também que a gente vai ter, por exemplo, a Zoravia Bettiol, que também vai fazer tapeçaria e vai ser professora da Zélia. O Iedo Tizzi também era aluno, então ela viveu com esses artistas que também vão se voltar à tapeçaria. E é interessante que ao fim do curso ela vai fazer um aperfeiçoamento em arte decorativa com Aldo Locatelli, que é um artista italiano que veio para Porto Alegre e teve também uma trajetória muito importante aqui, principalmente realizando murais. É bem bacana, assim, o livro que comenta sempre desse lado artístico mais da Zélia. Inclusive ali no final da década de 60, a família vai construir uma casa e ela vai se envolver muito nesse projeto, inclusive fazendo alguns detalhamentos numa lareira. Ela vai desenhar uma mesa e as suas cadeiras, né, a mesa de jantar que ainda tá com a família, e quem vai produzir vai ser o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Também comenta que ela tinha muitas obras de arte, enfim, comenta essa relação que ela tem com as artes, até devido à sua formação, né, mas ela vai ter o destaque mesmo com a tapeçaria. Então a artista, ela vai conhecer a tapeçaria a partir de um curso que ela vai realizar com a Zoravia Bettiol, em 1969. Inclusive, foi o primeiro curso que a Zoravia deu desse suporte, né? A Zoravia Bettiol, ela em final de 68, ela viaja para Varsóvia, na Polônia, retorna a Porto Alegre e deu uns 5 cursos de tapeçaria. E a Zélia vai ser aluna do primeiro curso.
e ali então ela não parou mais de produzir. Até a sua morte em 1976. Isso é um fato bem triste, ela faleceu bem nova e foi um acidente de carro, então foi uma morte assim meio chocante, e era justamente uma época que a tapeçaria estava ganhando muita força, né? E com certeza ela seria um nome que teria participado muito das exposições. Ela não chegou a participar, por exemplo, da primeira Trienal, né, de tapeçaria, porque foi no ano da morte dela. Mas, por exemplo, na primeira mostra brasileira, que foi 74, ela chegou a participar, ela ganhou prêmios aqui em Porto Alegre, então ela com certeza teria sido um nome muito forte da tapeçaria, se não tivesse, enfim, ocorrido essa morte precoce, né? Então, nessa parte da tapeçaria, é no capítulo Criar, que vai ter bastante imagem das obras dela. Por exemplo, essa daqui é uma das primeiras. É bem interessante que comenta um pouco, ela tem um documento datilografado que ela comenta que ela tingia os fios. Ela até fala que normalmente, ela escreve, né, que normalmente por tapeçaria ela usava 3 cores, mas dessas 3 cores ela tingia de 14 a 21 nuances para produzir as obras dela. Mas o que dá para perceber é que não se tem muito dessas obras físicas, isso é um problema, né, comum. Essa daqui é uma que parece que tá na casa da filha dela. E ela tem traços bem geométricos, assim, na produção dela. E ela fazia bastante formas circulares. Essa daqui é uma que ela vai ganhar o primeiro lugar no Salão do Jovem Artista, em 73, aqui em Porto Alegre. Essa aqui é muito bonita. Dá pra perceber que ela fazia obras muito, muito grandes, né? Eles comentam, assim, que eram tamanho de obras que chamava atenção, né? Tem muita imagem, tá, das tapeçarias ao longo do livro. Isso é bem legal que, enfim, se as tapeçarias não existem, né, tem esse registro fotográfico, ao menos, pra gente poder conhecer um pouco mais da obra dela. Então, ao longo do livro também a gente vai ter os recortes de jornais. Provavelmente a artista devia guardar alguma coisa, né? Isso deve ser do acervo dela. Então, ao longo do livro a gente vai ter esses recortes que contam um pouco mais. É interessante que ela chegou a fazer uma exposição na Galeria Oca, no Rio de Janeiro, que a Alicia Runch, também era daqui, fez exposição. Se eu não me engano, a Oca tinha uma filial aqui em Porto Alegre e uma no Rio de Janeiro também, então tinha esse contato de trazer artistas daqui, né, do Sul ao Rio de Janeiro para expandir, né, a sua trajetória. Ela também expôs com a Carla Bino, que é uma outra artista muito importante aqui do Rio Grande do Sul, que foi aluna da Zorávia também e teve uma trajetória bem forte no têxtil. Então o livro tem mais essa aqui, essa foto, acho muito bonita, que tá bem com essa look anos 70, assim, né? Então é isso, assim, é um livro pequeno, modesto, mas acho que contempla um pouco essa pesquisa da Zélia. Traz um pouco, né, da sua trajetória e da importância dela no texto também. Acredito que ela é um nome ainda para ser pesquisado, né, talvez nessas exposições mais específicas que ela participou. Infelizmente, é um livro que teve uma tiragem bem pequena, não vou saber dizer quantos. Esse eu consegui porque eu tava fazendo meu mestrado e apareceu o nome da Zélia, eu sabia do livro, então eu resolvi entrar em contato com a Palavra Bordada e me comentaram que era o único que tinha disponível e elas me passaram muito gentilmente o livro, mas talvez se encontre alguma coisa em estante virtual, enfim, mas eu até quis comentar um pouco sobre o livro, justamente já que ele não tem muitas edições, mas pelo menos pra gente conhecer um pouco mais da história da Zélia, já que ela é um desses nomes, né, dessas artistas um pouco apagadas da tapeçaria brasileira. E então é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.